Em 1982, a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro comemorou o título da Série B do Campeonato Brasileiro e o protagonista dessa conquista foi o Campusca, o galo da Zona Oeste, o Campo Grande Atlético Clube. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 11 amigos, porque Campo Grande tem 11 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Campo Grande Atlético Clube foi fundado em 13 de junho de 1940 e passou 22 anos jogando de forma amadora. O então presidente do clube, João Elis Filho, solicitou em 1961 a entrada do clube no Campeonato Carioca e no ano seguinte o time alvinegro estreou na competição vencendo o Botafogo de Garrincha e companhia em pleno estádio do Maracanã por 1-0. No Campo Grande passaram atletas como o goleiro Barbosa, goleiro do Brasil na Copa de 50, Roberto Dinamite, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e eterno ídolo do Vasco da Gama, e Dadá Maravilha, quarto maior artilheiro do Brasil, atrás apenas de Romário, Pelé e Arthur Friedenreich, sendo o Campo Grande o seu clube formador, além de ter sido o primeiro clube treinado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, isso em 1983. O clube disputou a Série A do Campeonato Brasileiro 2 vezes, a última em 1983, a Série B em 5 oportunidades, sendo a última em 91, e a Série C em 5 ocasiões, sendo a última em 98. Atualmente, o Campo Grande se encontra na 4ª divisão do Campeonato Carioca, tendo disputado a elite estadual pela última vez em 1995. Por pressão da FIFA, a CBF passou a introduzir no Campeonato Brasileiro, no começo da década de 80, acesso e rebaixamento. Mas como o brasileiro gosta de ser diferente de todo mundo, a CBF criou um sistema em que você poderia estar na 2ª divisão e no mesmo ano ser campeão da primeira, ou estar na primeira e no mesmo ano ser campeão da segunda. As séries eram chamadas de taça de ouro, de prata e de bronze. Uma porta de entrada nessas divisões era o campeonato estadual, e se você foi mal no estadual, provavelmente você não entraria na taça de ouro. Lá vem a bomba. Palmeiras e Corinthians, em 1982, jogaram juntos a Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi um fiasco, não passou nem da primeira fase. Já o Corinthians conseguiu subir para a primeira divisão no mesmo ano e chegou até a semifinal, sendo eliminado pelo Grêmio, que foi vice diante do Flamengo. A Série B de 82 contou com 36 clubes divididos em 6 grupos de 6, com jogos de turno único dentro de cada grupo, e avançando os 2 melhores de cada grupo para a segunda fase. A segunda fase teria 12 clubes dispostos em 4 grupos de 3, com jogos de turno único dentro de cada grupo. O campeão de cada grupo, ou seja, 4 times, subiam para a Taça de Ouro no mesmo ano, jogando a partir da segunda fase. Quem terminasse em segundo, 4 também, se juntaria a outros 12 que foram eliminados na primeira fase da primeira divisão no mesmo ano, num total de 16 clubes, que jogariam mata-mata até o final, e o campeão garantia vaga para disputar a Série A no ano seguinte. O Campo Grande de 1982 era treinado até a segunda fase pelo treinador Jair Pereira, e depois por Décio Esteves, vindo do Carlos Renault de Brusque, Santa Catarina, e que encerrou naquele mesmo ano no Campo Grande. E tinha atletas como o goleiro Ronaldo, vindo do Bangu, e que encerrou em 85 na Cabo Friense, os defensores Marinho, vindo do Americano de Campos dos Goytacazes, e que encerrou em 88 no Estrela do Norte de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, Pirulito, vindo da Catuense da Bahia, e que encerrou em 89 no Mineiro Vila Nova de Nova Lima, Ramírez, uruguaio, vindo do Ferroviário do Ceará, e que encerrou em 85 no extinto Pinheiros de Curitiba, e Serginho, vindo do Americano de Campos dos Goytacazes, e que encerrou em 91 no próprio Campo Grande. Os meias, Lulinha, vindo do Vitória da Bahia, e que encerrou em 89 no Olaria do Rio de Janeiro, Pingo, vindo das categorias de base, que encerrou em 95 no São Mateus do Espírito Santo, e Ailton, vindo do América de Natal, e que encerrou em 91 no Velo Clube de Rio Claro, São Paulo. E os atacantes, Tuchê, vindo do Vitória do Espírito Santo, e que encerrou em 88 no Brusque de Santa Catarina, Luizinho das Arábias, vindo do Bangu, e que encerrou em 89 no Remo de Belém do Pará, e Luiz Paulo, vindo do CSA de Alagoas, e que encerrou em 84 no Avaí de Santa Catarina. O Campo Grande foi colocado dentro do grupo E, ao lado do Americano de Campos, do América Mineiro, do Comercial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Portuguesa de São Paulo e do Uberaba de Minas Gerais. A estreia do Campo Grande no dia 24 de janeiro de 1982, em casa, no estádio Ítalo Del Cima, no Rio de Janeiro, diante do Americano de Campos. E o Campusca venceu por 2-0. Gols de Luiz Paulo a 1 minuto do primeiro tempo e um de Rony. Em seguida, no dia 28, novamente em casa, no Ítalo Del Cima, o Campo Grande recebeu a Portuguesa de Desportos. E o time carioca venceu por 3-0.
Gols de Jacenir, vindo das categorias de base, e que encerrou em 2000 no Atlanta Silverbacks dos Estados Unidos, aos 5 do primeiro tempo, Lulinha aos 4 e Ailton aos 28, ambos na etapa final. Na sequência, jogo no dia 31, em Uberaba, no interior mineiro, no estádio João Guido, diante do Uberaba, e as duas equipes empataram em 1-1, gols de Cabeça aos 35 do primeiro tempo, a favor do Uberaba, e de Luiz Paulo, aos 11 da etapa final, a favor do Campo Grande. Pela quarta rodada, jogo em Belo Horizonte, no dia 13 de fevereiro, no estádio do Mineirão, diante do América Mineiro. E mesmo fora de casa, o time alvinegro venceu por 2-0. Gols de Luiz Paulo aos 23 e Tuchê aos 30, ambos no segundo tempo. Pela última rodada, jogo no Rio de Janeiro, no estádio Ítalo Del Cima, diante do Comercial de Mato Grosso do Sul, no dia 7, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Serginho aos 34 do segundo tempo, a favor do Campo Grande, e de Bugre, a favor do Comercial. O Campo Grande confirmou a classificação ao encerrar o Grupo E na liderança com 8 pontos, seguido do também classificado Uberaba de Minas com também 8 pontos. Foram eliminados o Americano de Campos, terceiro com 6, a Portuguesa de São Paulo, quarta com 5, o Comercial de Mato Grosso do Sul, quinto com 2, e o América Mineiro, sexto e último colocado com 0. Nos outros grupos, começando pelo A, estavam classificados o Tiradentes do Piauí, primeiro com 7 pontos, e o Fortaleza, segundo com 7, deixando de fora o Remo de Belém do Pará, terceiro com 7, o Sampaio Corrêa do Maranhão, quarto com 5, o Fácil Clube de Manaus, quinto com 3, e o Tiradentes de Fortaleza, sexto com apenas 1 ponto. No grupo B se classificaram o Campinense da Paraíba, primeiro com 7 pontos, e o CRB de Alagoas, segundo com 6, ficando pelo caminho o Central de Caruaru, terceiro com 5, o Sergipe, quarto com 5, o Santa Cruz de Pernambuco, quinto com 5, e o Baronas de Mossoró, Rio Grande do Norte, sexto com apenas 2 pontos. No grupo C, as vagas ficaram com o América do Rio de Janeiro, primeiro com 8 pontos, e o Corinthians em segundo com 8. Foram eliminados a Catuense da Bahia, terceira com 7, o Colatina do Espírito Santo, quarto com 5, o Leônico de Salvador, quinto com 2, e o Guará do Distrito Federal, sexto com 0. No grupo D pegaram as vagas o Vila Nova de Goiás, primeiro com 9, e o Volta Redonda do Rio de Janeiro, segundo com 8. Deixando de fora o Juventus de São Paulo, terceiro com 5, pasmem, o Palmeiras, quarto com 5, o Operário de Várzea Grande, Mato Grosso, quinto com 2, e o Anápolis de Goiás, sexto com apenas 1. Por fim, no grupo F se classificaram o Atlético Paranaense, primeiro com 8 pontos, e o Gaúcho São Paulo de Rio Grande, segundo com 5. Foram eliminados o paulista Botafogo de Ribeirão Preto, terceiro com 5, o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, quarto com 5, o Criciúma de Santa Catarina, quinto com 4, e o Cascavel do Paraná, sexto com 3. Na segunda fase, o Campo Grande faria parte do grupo J, ao lado do Atlético Paranaense e do conterrâneo Volta Redonda. Dia 17 de fevereiro, jogo em casa, em Ítalo Del Cima, no Rio de Janeiro, diante do Volta Redonda, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Tuchê e Lulinha para o Campo Grande e de Botelho e Sivaldo a favor do Volta Redonda. O último jogo da fase será em Curitiba, no estádio Joaquim Américo, no dia 20, diante do Atlético Paranaense. E o Furacão venceu pelo placar de 2-1. Gols de Augusto aos 10 e Jorge Nobre aos 15, a favor do Atlético Paranaense, e de Serginho aos 16, a favor do Campo Grande, todos ainda na primeira etapa de jogo. Pelo grupo G, o América do Rio de Janeiro foi o primeiro com 3 pontos, o Tiradentes do Piauí foi o segundo com 2 e o CRB de Alagoas foi o terceiro com 1. No grupo H, o Corinthians foi o primeiro com 4 pontos, o Fortaleza foi o segundo com 2 e o Campinense da Paraíba foi o terceiro com 0. No grupo I tivemos o São Paulo da cidade de Rio Grande do Sul, primeiro com 3, o Uberaba de Minas Gerais, segundo com 2 e o Vila Nova de Goiás, terceiro com 1. No grupo J, o Atlético Paranaense foi o primeiro com 4, o Campo Grande foi o segundo com 1 e o Volta Redonda foi o terceiro com 1. Os primeiros colocados, América do Rio, Corinthians, São Paulo de Rio Grande e Atlético Paranaense, seriam colocados na primeira divisão daquele mesmo ano, entrando a partir da segunda fase. E, claro, lutariam pelo título de campeão brasileiro, igual aos outros classificados da primeira divisão. Os segundos colocados, Tiradentes do Piauí, Fortaleza, Uberaba e Campo Grande, continuariam a disputar a Série B, ou Taça de Prata, na luta por uma vaga para disputar a Série A no ano seguinte. A esses 4, somariam-se outros 12 rebaixados da Série A daquele mesmo ano. O Nacional de Manaus, o River do Piauí, o Ferroviário do Ceará, o Itabaiana de Sergipe, o Misto de Cuiabá, Vitória da Bahia, Taguatinga do Distrito Federal, Joinville, América de Natal, CSA de Alagoas, Goiás e Desportivo do Espírito Santo. O adversário do Campo Grande nas oitavas de finais seria o Goiás, e o duelo de ida se deu no dia 27 de fevereiro no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e as duas equipes ficaram empatadas em 0-0.
A volta aconteceu no dia 7 de março, no Rio de Janeiro, no estádio Ítalo Del Cima, e o time alvinegro confirmou a classificação ao golear o Goiás pelo placar de 4-0. Gols de Ailton aos 17, Luizinho das Arábias aos 20, ambos no primeiro tempo, Neném, vindo do Coritiba e que encerraria no próprio Campo Grande no ano seguinte, aos 29, e Clécio, aos 43, ambos na etapa final. Nos outros duelos, o Itabaiana de Sergipe eliminou o Ferroviário do Ceará, o Misto de Mato Grosso passou pelo Vitória da Bahia, o Uberaba de Minas Gerais despachou a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, o Joinville de Santa Catarina eliminou o Taguatinga do Distrito Federal, o Tiradentes do Piauí passou pelo América de Natal, o CSA de Alagoas despachou o Fortaleza e o River do Piauí eliminou o Nacional de Manaus. Nas quartas de finais, o Campo Grande teria como adversário o River do Piauí. E o primeiro jogo aconteceu no dia 14 de março, em Teresina, capital piauiense, no estádio Albertão. E mesmo fora de casa, o Campo Grande venceu o River pelo placar de 3-2. Gols de Cima e Vitor para o River, do Piauí, e Luizinho das Arábias 2 vezes e Clécio para o Campo Grande. A volta no dia 20, no Rio de Janeiro, no estádio Ítalo Del Cima. E o time carioca confirmou a vaga nas semifinais ao vencer o River por 4-0. Gols de Luizinho das Arábias 2 vezes, Neném e Tuchê. Nos outros duelos, o CSA de Alagoas eliminou o Misto de Mato Grosso, o Joinville de Santa Catarina passou pelo Tiradentes do Piauí e o Uberaba de Minas Gerais despachou o Itabaiana de Sergipe. O oponente nas semifinais seria o já conhecido Uberaba, com quem já havia duelado ainda na primeira fase do campeonato. O duelo de ida aconteceu no dia 28 de março, em Ítalo Del Cima, e o time carioca encaminhou a classificação ao vencer o Uberaba por 4-0. Gols de Tuchê aos 43 do primeiro tempo e a 1 do segundo, e Luizinho das Arábias aos 24 e aos 38, ambos na etapa final. A volta foi disputada no dia 4 de abril, no estádio João Guido, em Uberaba, e o Campo Grande confirmou a vaga para as finais ao vencer o time mineiro por 2-0, gols de Ailton e Tuchê. Na outra semifinal, quem se garantiu foi o CSA de Alagoas, que eliminou o Joinville de Santa Catarina. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 11 de abril, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o time alagoano venceu pelo placar de 4-3. Gols de Romel, aos 16 do primeiro tempo e aos 23 e aos 33 do segundo, e um de Zé Carlos, aos 42 da etapa final, a favor do CSA, enquanto que a favor do Campo Grande houve um gol contra do zagueiro alagoano Jerônimo, aos 38, um de Luiz Paulo, aos 40, e um de Luizinho das Arábias, aos 44, todos ainda na primeira etapa de jogo. O segundo jogo aconteceu em Ítalo Del Cima, no Rio, no dia 18, e o Campo Grande venceu pelo placar de 2-1. Gols de Mauro, aos 15, e Tuchê, aos 39 para o time carioca, e Ademir, aos 9 para o time alagoano, todos os gols na etapa final. Como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma terceira partida para se definir o campeão, novamente em Ítalo Del Cima, no dia 21, e o Campo Grande confirmou o troféu de campeão ao vencer o CSA por 3-0, gols de Luizinho das Arábias aos 30 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, e um de Lulinha aos 44, ainda na primeira etapa, resultado que assegurou ao Galo da Zona Oeste não apenas o título da Série B de 1982, como também vaga na Série A do ano seguinte. O Campo Grande, campeão, jogou com Ronaldo no gol, Marinho, Pirulito, Ramírez e Serginho na defesa, Lulinha, Pingo e Ailton no meio-campo, Tuchê, Luizinho das Arábias e Luiz Paulo no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!